Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição especial de Ano Novo. Hoje, 31 de dezembro de 2019, terça-feira. Nós estamos aqui ao lado da Ana Rosa Carrara, que divide a bancada comigo hoje. Bom dia, Ana. Bom dia, Marilu. E também o Michel Lopes, que aqui está na técnica. Bom dia, Michel. Bom dia. E vamos começar agora a reapresentar algumas entrevistas importantes deste ano. A gente vai começar falando sobre os 27 anos do massacre do Carandiru. Vamos acompanhar. Em memória aos 27 anos do massacre do Carandiru e por todas as mortes executadas pelo Estado, a Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo, em conjunto com diversos coletivos e movimentos sociais, marcam neste ano de 2019 um ato de basta ao banho de sangue promovido por agentes do Estado, em um ato de memória aos nossos mortos que vai ocorrer hoje às 5h30 da tarde na Praça da Sé, em frente à Catedral. E para falar a respeito desses 27 anos do massacre do Carandiru, nós temos aqui em nossos estúdios MC Crick, ele que é sobrevivente do massacre do Carandiru. Bom dia, MC. Bom dia. E a gente tem também a participação por Skype da Isabel Figueiredo, ela que é advogada e integrante do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom dia, Isabel. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, primeiro a gente vai começar aqui com a participação do MC Crick e eu queria saber de você primeiro como que foi essa sua passagem pelo sistema prisional brasileiro, né, paulista. No caso, foi muito tempo que você passou lá, né, MC? Realmente foram 28 anos dentro do sistema prisional. Mas eu tenho que lembrar que antes desse estar no sistema prisional da idade maior, eu já tinha cumprido muita na idade menor. Nasci praticamente dentro do juizado de menor. Certo. E aí como que você foi parar lá no sistema prisional? Já adulto, em que lugar primeiro que você acabou ficando? Bom, eu me envolvi numa série de crimes, né? Porque não tinha estudo, não se justifica nenhum erro, né? E era uma pessoa totalmente marginalizada, uma pessoa totalmente criada nesse sistema, né? Que não via uma saída. E, de repente, você está esperando sempre que algo vai acontecer, uma morte ou algo assim que vai vir a qualquer momento e vai se vivendo cada vez mais dentro dessa daí. Numa dessa daí, acabei cometendo um dos crimes que é difícil de sair, que é o 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio, e ficou uma situação difícil de sair. Eu costumo dizer que consegui unir uma coisa que era negativa, fazer com que ela seja positiva, e ali eu tive a oportunidade de estudar. Foi justamente ali na casa de detenção o antigo presídio do Carandiru, aqui em São Paulo? Sim, foi ali no Carandiru. E como que foi esse encontro? Como que foi essa oportunidade para você? Essa oportunidade eu morava no Pavilhão 9, em 1979, e me envolvi numa série de problemas que existiu, que resultou em morte de alguns nessa época, e fui parar no Pavilhão 8. No Pavilhão 8 tinha um professor que era voluntário, ele quase não conseguia dar aula lá, quase ninguém ia, ele não trabalhava lá. E eu falei na necessidade de aprender alguma coisa, de aprender a ler. Eu olhava os livros e ele me adotou. E eu abracei essa daí e comecei a aprender. Tive a necessidade muito grande de aprender, como uma fome quando a gente quer se alimentar. E eu fui clareando cada vez mais a minha mente que era necessário eu sair dessa situação. E ali no Carandiru você ficou quanto tempo, MC? Ali, entre idas e vindas, que eu fui muitas vezes transferido para outras penitenciárias, eu fiquei 20 anos. E no total, assim, entre idas e vindas, fiquei 28 anos no sistema prisional. Então você ficou ali até a desativação do presídio, praticamente? Sim, fiquei sim.
E como foi ali o dia do massacre em si, né? Porque você disse que estava no pavilhão 9, que foi justamente onde se desencadeou todo esse processo que resultou no massacre, mas depois você foi transferido para o pavilhão 8. Então como que foi esse dia? Você pode falar para a gente a sensação, o que aconteceu ali? Bom, é uma situação que eu lembro todo dia primeiro, começa a vir na mente. Eu morava no pavilhão 8, mas a minha janela era muito pertinha do 9, no pavilhão 9. Eu tinha cela lá, que tinha companheiros lá, e eu tinha uma carteirinha trânsito, eu chamava trânsito, que eu tinha como encarregado da cultura, eu poderia andar em todos os pavilhões. E eu sempre estava no 9, no 8, no 5, né? E de repente se falava que estava tendo uma confusão lá no pavilhão 9, com 3 companheiros. E esses, realmente os encarregados iam lá e resolviam, os carregados do 8, e lá resolvia a confusão para não gerar o morte, ou muitas vezes acabava em morte mesmo, né? Quando não tinha problema. Mas só que nesse dia um funcionário não deixou ninguém ir para o 8 para resolver essa questão. E chamaram a PM. Quando falaram que a PM estava para entrar, a gente, como todos os presos, já tira a roupa, já fica esperando para saber que pavilhão vai entrar. E nessa hora, fiquei, como todos, eu fiquei também esperando eles com a mão na cabeça e falaram, eles vão entrar no 9. Aí tem aquele barulho ensurdecedor, aquela batida que deixa a gente louco, né? Porque eles vão entrando com aquilo lá, é uma coisa psicológica, né? Então, cada vez que vai chegando aquela batida, vai chegando perto. E, de repente, eles entraram no 9 e começou a se ouvir muito tiro. Era muito tiro demais, uma gritaria. E ninguém conseguia se comunicar, porque ninguém era louco de subir na janela para olhar. Eu mesmo não ia olhar, né? Mas era muito perto, era visível assim, o que estava acontecendo ali. De repente, aquela gritaria, aquele montão de gente gritando e tomando tiro, né? E também facadas, né? E, de repente, a coisa durou um tempo, assim, que não dá para prever quanto tempo que durou. Mas foi rápido. Essa ação de tiros foi rápida. E, de repente, parou-se tudo e começaram a sair a primeira tropa, e alguns tirando corpos, e depois entrou uma segunda tropa, começou a tirar o corpo, desativar o local, e começou a abrir para os encarregados do pavilhão 8 e lá até o pavilhão 9, para ajudar lá a tirar alguns de lá, a limpar, e eu era encarregado e eu fui para lá. Eu fui um dos primeiros a chegar no pavilhão 9. Quando eu cheguei, ainda encontrei algumas vísceras no chão, sangue, muito sangue. Sangue demais. E a gente fui trazer aqueles meninos que para mim era tudo novo, né? A maioria que morreu era tudo novo. Nem tinha condenação. O que acontece no pavilhão 9 era tudo menores, praticamente assim, 19, 20 anos. Muito jovens. Muito jovens. E recém-saído da FEBEM, né? Então o que acontece? Eles estavam todos assustados. Então tinha que tirar ele daquele lugar, levar para o 7, pavilhão 8, ou para algum outro pavilhão, menos ficar ali. E a gente coube a gente fazer aquela faxina lá. E como que ficou ali para quem, como você ouviu, para quem acompanhou, ou seja, para as pessoas que sobreviveram àquilo? Como é que foi a sensação? O que vocês conversavam a respeito? O que vocês conversam ainda hoje, né? Se existe contato com essas pessoas? É uma sensação muito diferente. Eu sou uma pessoa que eu nasci nisso, eu vivi sempre nisso. Não é um massacre, um sangue ou algo que me tirava, como muitas pessoas costumam ter aquela sensação quando vê sangue ou algo assim, uma coisa cruel, ele já se transforma. Para mim parecia uma coisa normal. Já havia acontecido outra ocasião, que nem em 82, vi morrer vários ali no pavilhão 9, no pavilhão 2, né? Então uma coisa como normal. Mas a conversa ali naquela situação queria acontecer mais. Nós estávamos esperando a morte a qualquer momento. Eles vão voltar de novo e a gente precisa urgente fazer alguma coisa, fazer barricada, sei lá. E começamos a culpar um funcionário, que eu não me lembro o nome dele agora. E esse funcionário, ele tinha condições dele evitar toda essa situação. Se culpa muito, tudo bem, a PM matou, a PM fuzilou. Teve comando nisso daí, mas teve um funcionário que ele podia evitar. Os funcionários do pavilhão 9, eles tinham condições de ter evitado esse massacre. Mas era uma coisa que estava prevista para acontecer qualquer hora no pavilhão 8. Que o pavilhão 8 era um pavilhão cheio de residentes e eles visavam esse pavilhão. E de repente aconteceu no pavilhão 9, onde era mais vulnerável. Então a gente ficou naquela esperança. Então o comentário é aquele, qual que é o momento que eles vão invadir, qual é o momento que a gente vai.
o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa para que a gente fizer uma barricada. Como fazer uma barricada com PM? Então, ficou aquela sensação que a qualquer momento vamos morrer mais gente. Toda hora a gente está assustado. Eles vão entrar de madrugada, como eles entravam de madrugada. No outro dia, os encarregados foram todos transferidos para a penitenciária de Araraquara, e eu fui um desses. É como se a gente fosse culpado do que aconteceu ali. E que a gente pudesse relatar alguma coisa, ou delatar alguma coisa do que a gente viu. Eu, por exemplo, eu não vi nada, eu só ouvi. Não posso relatar o que eu não vi, mas eu ouvi muito e depois, logo em seguida, a gente chegou e começou a turma tudo falar. Tinha um companheiro numa cela, Maurício, ele sempre fala para mim, fala nas entrevistas, que ele foi o último a não morrer. Era a vez dele morrer. E tinha um tenente, que eu não lembro o nome, foi o que conteu tudo, ele parou tudo. Ele falou, para, ele não chega, já fizeram muitas coisas. E ele era a pessoa a ser morrida naquela hora. E foi salvo naquele momento ali, era uma das testemunhas maiores, porque aquele ali realmente é um sobrevivente. Ele ficou pensando, se eu passar por cima desse corpo e cair, eles vão me matar. E sobreviveu de uma forma que é interessante, que nessa hora você tem que fazer de tudo para não fazer nada de errado, porque a PM é muito cruel. Somente aquelas pessoas que estavam ali, não posso falar todos os PM, não digo assim, mas a crueldade é muito grande naquele que se diz militar, que não é militarizado, né? Então, a gente sabendo que aquela crueldade podia acontecer a qualquer momento, então a gente ficou comentando isso aí, qual o momento que eles vão voltar. Então, aquela sensação de morte ficou por vários dias. Quando a gente foi transferido, por exemplo, que a gente entrou dentro do camburão para ser transferido, bom, provavelmente vão matar a gente. Era essa sensação que a gente tinha, que a gente ia acabar morrendo. Porque era uma testemunha muito forte, sendo encarregado, aqueles encarregados que andavam todos os pavilhões e se envolviam em tudo. E meu nome foi envolvido nesse inquérito. Uma coisa que sou testemunha e que não pude nem dar meu depoimento direito, né? Porque na época que a gente foi dar o depoimento, tinha aquela turma da PM, assim, que já sabe, você já viu, vê direito o que você vai falar, toda aquela pressão. Eu costumo dizer que o judiciário da época que estava julgando esse caso, ele foi omisso. E se ele é omisso, ele é tão culpado quanto. Certo. Olha, MC, a gente vai chamar também para conversa a Isabel, que está conosco aqui por Skype. Isabel, essa situação que o MC Crick descreveu aqui, esse cenário de horror, né, do massacre do Carandiru, na verdade depois a gente teve recentemente massacres também em Altamira, também em Manaus, ou seja, o que mudou na situação carcerária no Brasil de lá para cá, Isabel? Eu acho que tem algumas coisas bem diferentes em relação ao caso do massacre do Carandiru, né? Tem uma semelhança no sentido da superlotação que não mudou, pelo contrário, só piorou, né? O sistema penitenciário brasileiro, ele é caótico do ponto de vista de impossibilidade de gestão. A partir do momento que você tem presos basicamente o dobro da quantidade de vagas, o dobro de pessoas em relação à quantidade de vagas, fica impossível você imaginar, por exemplo, programas de ensino, de qualificação profissional, enfim, é um sistema que ele não tem nenhum sentido, ele só gera coisa ruim para todo mundo, né? Inclusive para a sociedade como um todo. Ele não serve para a finalidade, de alguma forma, de minimamente tentar ressocializar, e, ao contrário, ele gera uma série de problemas. Ele é uma coisa sem cabimento, né? Mas tem uma diferença em relação ao massacre do Carandiru, a esses outros casos que você citou, que é o fato de que no massacre do Carandiru você tem uma situação interna que nunca foi 100% esclarecida, que determina ali, ou que faz com que você tenha aquela entrada da PM, e é um massacre causado pela PM no final, né? A PM mata essas pessoas. Nesses outros casos que você mencionou, e que tem a ver com esse perfil mais recente dos problemas maiores penitenciários que a gente tem tido no país, são questões de brigas internas entre facções presas. Quer dizer, a gente não tem esse elemento tão claro mais do Estado interno
infiltrando e de alguma forma dizimando pessoas, né? São espaços de disputa dentro da própria cadeia, de alguma forma. A gente tem estados hoje que separam os seus estabelecimentos penitenciários de acordo com facções. Às vezes, num mesmo presídio, você tem alas para a facção A ou para a facção B, e aí esses casos todos últimos, recentes, que a gente tem, são de brigas internas entre esses grupos. Do ponto de vista da gravidade do resultado, é tão sério quanto, né? Você tem números altíssimos de pessoas que morrem, cenas dantescas, enfim, é o mais perfeito retrato do descalabro que é o nosso sistema penitenciário. Mas não dá para não deixar de frisar essa diferença de que não é a PM entrando, né? E no caso, né, quando a gente fala dessa disputa de facções, é bom lembrar que também a facção talvez a mais relevante, né, do ponto de vista de organização criminosa no Brasil hoje, o PCC, surge justamente a partir do massacre do Carandiru, né? Tanto que o massacre é lembrado ali no estatuto do PCC. Então a gente pode dizer, Isabel, que essa falta, essa omissão do Estado acabou resultando também nesse fortalecimento das facções. Sim, e mais do que isso, né? Acabou resultando lá atrás e acaba resultando no cotidiano, né? Porque o que a gente acaba fazendo hoje enquanto sociedade é pegando muitas vezes um criminoso que praticou um crime simples, né? Muitas vezes a gente ainda está aprendendo, e tem estudos importantíssimos sobre isso, usuários como se traficantes fossem, né? E tá de alguma forma, tem uma fala que é quase clichê, né? Mas de alguma forma a gente está ali fornecendo uma mão de obra barata e fácil de repor para essas facções criminosas. Quer dizer, de algum jeito o Estado não só propiciou o surgimento dessa facção lá atrás, como segue propiciando o seu fortalecimento hoje com esse encarceramento enlouquecido e desenfreado que a gente tem no país, né? Ou seja, é urgente para a gente, inclusive, tratar essa questão da criminalidade, que se revise essa lógica do encarceramento em massa, porque é algo que não só produziu essas facções, produz o seu fortalecimento, como você disse, Isabel, e infelizmente não resolve nada, né? Não, e é mais, né? Não é nem só que não resolve e causa problemas, né? A gente tem tido, por exemplo, a gente está saindo agora, nessa semana, de uma situação de crise no Ceará, de ataques nas ruas, né? E aí a gente teve uma série de prisões que foram feitas em decorrente disso, e a inteligência do Estado, junto com a inteligência do governo federal, detectaram, não sei até que ponto essa versão vai se sustentar ou não, mas detectaram, inclusive, que um dos mandantes desses ataques estava preso lá em Pernambuco. Né? Quer dizer, a gente tem aí uma coisa que é isso, não só esse encarceramento em massa não está resolvendo, não vai resolver, não tem como resolver, como ele gera e alimenta muitas vezes a criminalidade que está na rua. Então, de algum jeito, vai ter que chegar um momento, e eu espero que ele chegue logo, embora a minha esperança seja meio vã, considerando aí todo o nosso cenário político, mas que a sociedade vai ter que entender um pouco, vai ter que racionalizar um pouco essa questão. Porque me parece que o que acontece é uma sociedade muito preocupada com a questão de criminalidade, nossos índices são muito altos, né, de violência e crimes violentos, particularmente, e aí o que a gente tem é como que uma sanha punitivista, né? O que a gente quer? Tirar essas pessoas da rua, encarcerar essas pessoas e esquecer que elas estão lá. Só que isso além de todos os erros da premissa do raciocínio, né, tem um erro na conclusão do raciocínio. Né? Não existe isso, esquecer que elas estão lá. Elas estão lá, elas vão voltar, elas estão se fortalecendo lá agora nesse cenário de facção. Então, em algum momento, tem que ter um freio de arrumação na lógica punitivista do país, percebe? Não é uma questão só do executivo que não tem política penitenciária, ou que não constrói presídio no tempo que precisa. Não, também não é uma questão só desse parlamento enlouquecido, que tudo que faz é ficar aumentando o tamanho de pena, endurecimento, crescimento de regime. E também não é uma culpa só do Poder Judiciário que condena todo mundo, né? É uma coisa que é meio global e que em algum momento isso vai ter que a gente vai precisar, enquanto sociedade, olhar e falar, cara, isso não dá certo, precisa mudar. Ou seja, a sociedade precisa entender que justiça não pode ser sinônimo de prisão. Exatamente.
Tá certo. Isabel, o primeiro MC Cric, eu queria agradecer a sua participação aqui. Queria que você falasse aqui, a gente está premido pelo tempo, mas você pode falar rapidinho aqui do seu trabalho também no grupo Comunidade Carcerária? Bom, esse trabalho aqui a gente começou lá dentro, porque realmente se via uma situação que estava prevista que o encarceramento ia acontecer, já existia uma superlotação. Eu tinha um espaço que as pessoas faziam trabalho manuais lá que não levava a nada. Esse espaço eu transformei num espaço cultural. E ali foi transformando as pessoas foram fazendo essa cultura e a gente resolveu que tinha que expandir. Quando eu falei para a turma que eu ia fazer um filme, que eu ia gravar CD, que a gente ia trabalhar com teatro ali dentro, ninguém acreditou. E esse trabalho acabou acontecendo com esse CD gravado. Esse foi o primeiro CD gravado lá dentro, que foi muito difícil da gente gravar esse CD. Foi uma situação muito constrangedora, porque a gente passou por diversas situações para gravar, que tudo que eles não querem é uma ressocialização, e eles viam que estava acontecendo algo bom. O que acontece? Quando se acabou o Carandiru, devia ter levado aquele trabalho cultural, já que eles fizeram vários CDPs, e esses CDPs não tem nada, as pessoas andam para lá e para cá e não tem cultura, não tem estudo, não tem nada. Então ele devia levar essa cultura para esses CDPs. Aliás, já devia começar o desencarceramento dali. Porque já se previa que havia uma situação lá na frente muito pior ainda do que já tinha acontecido. E hoje a gente está vendo isso. Se a gente não conter essa situação, agora que o momento está difícil, a tendência é ter muito mais. Então esse trabalho que a gente faz na comunidade carcerária é para estar ajudando essas pessoas que saem de lá de dentro, que a gente faz um trabalho com os egressos e também com os menores da Fundação Casa, para que a gente possa estar ajudando essas pessoas a não voltar para essa malha do bumerangue de ir e voltar para o crime. Então, esse o trabalho da comunidade carcerária. Tá certo. Conversamos aqui com o MC Cric. Parabéns, MC Cric, pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação e a gente agradece também a participação da Isabel Figueiredo, advogada integrante do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigado, Isabel. Obrigada a vocês. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E nos 50 anos da morte de Carlos Marighella, militante da ALN, nós fizemos uma entrevista especial para falar da trajetória do militante e da importância para a política brasileira dessa grande figura. Acompanhe. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Aos que têm vocação para escravo, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre, em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Poema Rondó da Liberdade, de Carlos Marighella, 1939. E com esse poema a gente abre aqui a entrevista que nós vamos fazer neste momento, hoje, dia 4 de novembro de 2019, que marca a passagem dos 50 anos em que o dirigente revolucionário Carlos Marighella foi assassinado por dezenas de agentes de repressão policial a serviço da ditadura militar na Alameda Casa Branca, em São Paulo. E aqui ao nosso lado está Atom Fon, advogado, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, a organização criada, por Carlos Marighella. Bom dia, Atom. Bom dia, Marilu. E Maria Marighella, ela que é atriz neta deste revolucionário baiano. Tudo bem, Maria? Tudo bem, bom dia. Atriz, feminista e gestora cultural. Isso. E por isso que a gente abriu aqui com o Rondó da Liberdade, sugestão inclusive da Maria. Tinha escolhido outro Liberdade também. Agora esse Rondó da Liberdade mexe com a gente, nesse momento que a gente está vivendo no país, não é isso, Maria? Exatamente. É preciso não ter medo, É preciso ter a coragem de dizer e convocar, Como ele fala assim, mesmo os escravizados por vocação devem ser obrigados a ser livres. Eu acho que é um momento que a gente precisa convocar
a população a se libertar, né, desse momento tão regressivo, né, do país, de tanta dominação, de tanta subordinação. Eu acho que a gente precisa ter a coragem de fazer esse chamamento à liberdade. Exato. E Maria, como é que a luta, né, que você trava no ambiente cultural, não é isso? No ambiente cultural que está sendo massacrado hoje, né, pelo governo Bolsonaro, perseguido pelo menos, como é que você tem a presença de Marighella em você, né, do seu avô e nessa área cultural que ele também, muita gente não sabe, né, que ele era um grande poeta, né? Isso, Marighella é uma figura singular mesmo. Acho que todo mundo tem um pouco das facetas, né, de Marighella, mas ele é realmente uma figura muito multifacetada, ou seja, que começou sua vida militante como um jovem rebelde, escritor de poemas, fez um poema aos 18 anos lá contra o interventor da Bahia nos anos 30, né, o Juraci Magalhães, e foi preso numa espécie de rebelião, mas também por esse espírito muito ousado, assim, jovem. Escreveu dezenas de poemas ao longo da vida. Esse poema, em 39, ele estava no presídio especial, então ele estava preso, escrevendo poesias, né, refletindo, antes mesmo de ser deputado, dirigente, né, líder revolucionário. Então, assim, realmente é uma vida muito singular, por essas facetas, ou seja, diversas maneiras de reagir a cada tempo, ou seja, muito convicto, né, da luta. A luta era a mesma, assim, soberania, igualdade, liberdade, mas assim, o modo como ele ia entendendo cada tempo e articulando, né, a resistência e a provocação em seu tempo, isso é muito singular, isso torna muito singular. E tem uma fala do presidente Pepe Mujica que fala assim: a minha geração acreditou, né, que democratizando os meios de produção encontraríamos um homem novo. E ele fala agora, mais recentemente, lê do engano, se não mudarmos a cultura, nada muda. Então, também respondendo à sua provocação, ou seja, cada tempo tem uma sua forma, né, de reagir. Então, hoje, a interdição sobre o campo da cultura, e não é só o campo da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia, que são os campos capazes de produzir pensamento. Comunicação, ou seja, são esses campos que são capazes de produzir intervenção. E para você colocar em curso um projeto tão regressivo, tão boçal, tão autoritário, a primeira ação é a interdição do debate, ou seja, é a interdição do pensamento. Então, essas áreas que são capazes de provocar, ou seja, as lutas são as mesmas, mas os modos, né, os atores, aquele coletivo, qual é o novo comum? Eles precisam interditar. Então, eu acho que Marighella foi essa figura que é capaz de, a cada tempo, se reinventar. Então, eu acho que por isso, ao mesmo tempo, ele é tão atacado. Exato. A gente está aqui com o livro Carlos Marighella, Porque Resistir à Prisão, né? Esse livro aqui, olha aqui só, eu peguei hoje antes de vir para cá. E, inclusive, foi uma reedição, né, durante aí os 30 anos do golpe militar de 64, a apresentação simplesmente nada mais, nada menos que Antônio Cândido e o prefácio de Jorge Amado, né, quer dizer, figuras extremamente respeitadas. Queria que o Atom Fon falasse, ele que participou, né, da luta armada, da Ação Libertadora Nacional. Vocês jovens, né, vi até uma foto sua, garotão ali, qual que era exatamente esse espírito, né, que o Carlos Marighella colocava ali para todos que participavam da Ação Libertadora Nacional? Eu queria que você falasse dessa fase, né, da sua vida, né, como você foi uma figura importante, né, Atom, naquele momento, e o quanto Marighella era um líder, assim, do jeito que a Maria fala, né, quer dizer, multifacetado, né? Bom, Maria Lúcia, eu fui uma figura importante porque todos nós, à vista do próprio Marighella, éramos pessoas importantes. Marighella era capaz de enxergar a importância em cada militante, naqueles que estavam iniciando, naqueles que já tinham práticas políticas acumuladas de há muito tempo, como ele próprio. Eu queria ressaltar também um pouco do que disse Maria,
essas diferentes facetas, porque Marighella, ele tem uma semente germinada na África, ele tem também uma semente europeia, e isso ele concretiza aqui na brasilidade. A brasilidade, então, que ele traz na própria carne dele, tá certo? A defesa da soberania nacional, a defesa dos interesses do povo brasileiro, para ele era uma coisa de raiz, era uma coisa de sangue, era uma coisa de pele, era uma coisa absolutamente permanente. Veja, no meu caso, meu encontro com Marighella, numa rua escura de São Paulo, pela primeira vez, eu, filho de chinês com baiana, e ele filho de italiano com negra, né? A minha mãe também de ascendência negra. Meu avô era negro, absolutamente negro. Minha mãe já começando a mestiçagem, eu já produto também dessa mestiçagem. E aí, então, é um encontro em que mais um continente se soma, mas todos voltados com aquela necessidade de enfrentar, tá certo? Colocar o país, colocar o Brasil nas mãos do povo brasileiro. Marighella tinha essa necessidade de garantir ao povo brasileiro a possibilidade de se expressar em todos os espaços, como vocês mesmos frisaram, no espaço da cultura, mas também, e aí me perdoe Pepe Mujica, porque na verdade nós não conseguimos fazer a democratização dos meios de produção. Essa é uma tarefa que continuava vigente naquele tempo e continua vigente ainda hoje. Na verdade, o próprio programa que Bolsonaro leva, o próprio programa que o faz querer interditar o debate, o próprio programa que o faz querer caçar o direito dos trabalhadores, o próprio programa que o faz querer caçar a aposentadoria dos trabalhadores, visa exatamente a garantir cada vez mais a propriedade privada dos meios de produção e a exploração incrementada da força de trabalho dos trabalhadores. Então, acho que Marighella, essa atualidade do seu pensamento, mas mais do que a atualidade do seu pensamento, a atualidade da sua prática. Porque para Marighella não bastava simplesmente saber que algo era necessário fazer. Para Marighella se colocava, é necessário fazer, façamos. Por isso que um dos elementos fundamentais da organização que ele criou era exatamente isso. Ninguém precisa pedir licença para praticar atos revolucionários. Todos devem começar a revolução a cada momento. Marighella deixa em nós todos essa lição, que é bastante aplicável nesse momento que nós vivemos. E ele queria exatamente que os pobres tivessem mais condições de vida, educação. Queria que você falasse dessa plataforma, né, básica, né, da sociedade. O programa da LN. Em primeiro lugar, a garantia da soberania nacional. E cortar os laços que submetiam o Brasil, que submetiam o povo brasileiro aos interesses do imperialismo norte-americano. Laços que continuam hoje vigentes e que se aprofundaram, inclusive, agora, nesse primeiro ano de governo Bolsonaro, com a entrega do pré-sal, com a entrega das nossas riquezas. Então, um programa que, nesse aspecto, continua vigente. Problema da educação e da cultura, de favorecer o absoluto desenvolvimento da educação, do conhecimento. Não existe coisa que seja mais necessária para nós nesse momento, quando querem negar até a própria ciência, querem negar o próprio acúmulo científico que a humanidade teve, estabelecendo aqui entre nós teses tão absurdas como essas de que a Terra é plana, de que o sistema solar, tá certo? É, na verdade, uma série de tábuas que se superpõem. Todas essas imbecilidades, tá certo? Elas só podem ser vencidas exatamente com o aprofundamento, com o desenvolvimento da educação e da cultura. Mas Marighella ia mais além, ele via também os interesses do povo diretamente. Era um programa de favorecer também a moradia, era um programa de favorecer saúde, de favorecer a previdência social para os trabalhadores. Muita gente disse, não, Marighella tinha um programa comunista. Pode-se dizer que sim, era um programa comunista, porque colocar o poder nas mãos dos trabalhadores é um passo, sim, na direção do comunismo. Mas aquele programa era um programa que garantia os direitos que todos os trabalhadores, de
toda a população merece ter em qualquer momento. Você sabia que um dos elementos primeiros do programa mínimo da Ação Libertadora Nacional dizia: é necessário garantir o direito de expressão religiosa, o direito de confissão religiosa. Não é possível, diante disso, querer dizer, não, porque os comunistas, porque Marighella queria proibir a religião. Não por outro motivo, muitos religiosos participaram conosco na ALN. Foram derrotados conosco? Foram derrotados conosco. Mas o que foi derrotado foi apenas o nosso intento de realizar naquele momento este programa. O programa continua válido. Nós continuaremos tentando concretizá-lo. Em relação justamente a essa questão da cultura e da educação, a gente teve na semana passada o filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, aqui do PSL de São Paulo, defendendo um novo AI-5 caso a esquerda, entre aspas, radicalizasse, né? E o Marighella morreu justamente, foi assassinado durante ali a vigência do AI-5. E o que chamou a atenção foi o fato de que naquele dia, quando ele falou a respeito do AI-5, o termo "o que é o AI-5" ter sido mais buscado no Google durante o dia, ou seja, boa parte das pessoas não sabe simplesmente o que foi o ato institucional número 5. Então, como vocês veem, primeiro, a aceitação de parte da sociedade em que isso é uma ideia razoável, instituir um AI-5 caso seja necessário, entre aspas, e também o desconhecimento das pessoas em relação ao passado do Brasil. Nossa, eu acho que esse é o nó agora, né? Acho que essa é a grande questão. Assim, acho que foi a presidenta Dilma, não sei. Ontem saíram muitas notícias entre sábado e domingo sobre essa declaração. Antes eu vou fazer uma provocação. Lá na Bahia me perguntam assim, como é ser neta de Marighella? Eu digo, uma sorte. Porque você pode ser neto e filho de muita gente, né? Então a primeira é esse alívio moral, né? Se existe espiritualidade, eu quero agradecer aqui, porque realmente nessa roleta russa eu tirei a sorte grande. Então eu quero fazer isso, assim, porque é inadmissível, né, essa continuidade, né, desses mandatários do poder que vão, os herdeiros, né, das capitanias hereditárias, tendo a pachorra, né, de falar à sociedade com esses termos e dessa maneira. Então, me colocando mais assim, acho que foi a presidenta Dilma, não sei se foi mesmo, que falou assim, olha, isso não é hoje, isso não é agora. Esse espanto não pode ser nosso agora. Isso vem sendo construído e urdido há muito tempo. Essas declarações estão sendo feitas pelo presidente há muito tempo. Eu me lembro que assisti toda a votação, toda a sessão que votou o impeachment da presidenta Dilma na Câmara, naquele 17 de abril de 2016, e eu estava aos prantos, às lágrimas, quando o deputado Glauber Braga, né, faz aquele eu voto com Marighella, eu voto, e faz uma lista de revolucionários brasileiros, ou seja, dizendo assim que naquele momento ele ia votar com os heróis da pátria, com aqueles que lutaram pela pátria, e vem o atual presidente, que era deputado à época, e vota, né, chama o torturador Brilhante Ustra para votar. Aquilo deveria ter sido interditado àquele momento. Ou seja, nós não estamos vivendo um problema em 2019. Nós estamos vivendo um problema que vem se arrastando e não tem sido enfrentado pelas instituições que tinham que enfrentar. O crime de tortura é um crime. Né? É um crime, ou seja, defender um torturador, apologia à tortura é um crime. Esta figura já deveria ser interditada. Isso tem relação, é claro, com a justiça de transição no Brasil, que não se completou e não se puniu torturadores. Então, quando você não faz esse ato pedagógico, né, nós vivemos um processo realmente de redemocratização, de transição, acumulamos, né, alguns ganhos nessa transição, mas é claro que tem uma dimensão de memória e, sobretudo, a dimensão de justiça, de punição, de enquadramento que não se completou, que deixa a sociedade inteira um pouco à mercê e à margem desse debate. É claro que por que isso não se completa? Porque muitos, né? Ou seja, o golpe no Brasil não é um golpe só militar. O golpe no Brasil é um golpe civil-militar.
em que grandes empresas, empresários, meios de comunicação participaram desse processo. E hoje estão comprometidos com essa história trágica do Brasil. Ora, fazer essa revisão histórica é um dever de todos, inclusive daqueles que participaram desse momento, que financiaram. A gente precisa começar a falar disso. E por isso que é tão difícil prestar as contas no Brasil. Porque tem muitas pessoas, empresários, organizações bastante poderosas que não fazem essa crítica, que não se colocam e, portanto, esse jogo de força se torna absolutamente difícil. Mas precisamos perseguir. Ou seja, quando a gente vem aqui falar de Marighella, a gente precisa entregar esse legado à sociedade brasileira. Quando a gente vem falando de Marighella, é um serviço para a sociedade brasileira. Quando se começa esse processo de memória, né, quando a família começa, junto com companheiros, organizações, o processo de memória, em primeiro lugar, quando Marighella é executado, primeiro é a grande dor, né, que fica, né, a grande lacuna, o sentido de injustiça, é uma marca de dor. Mas o segundo imediato passo é dizer à sociedade, naquele momento, que aquele homem que foi privado de um enterro justo, digno, lutou pelo Brasil. Então, o processo de constituição de memória começa pela família, amigos, companheiros, para entregar ao Brasil. Primeiro, fazer justiça a Marighella. Dizer, olha, este homem era um homem que lutou pelo seu povo, que amou, que pensava exatamente isso que Fon fala tão brilhantemente. Porque o conheceu, porque viveu ao seu lado. Então, essa é a primeira missão. Ora, resgatado isso institucionalmente, com o Estado já reconhecido, porque o assassinato de Marighella já foi reconhecido pelo Estado. Então, passado esse processo, né, de justiça, de memória, de legado, ou seja, Marighella foi anistiado. Marighella é um herói do povo brasileiro. Mas, obviamente, com essas forças regressivas, tentando, né, o tempo inteiro incidir, esse passo já não é mais para a memória de Marighella, nem a memória do Brasil. Esse é um legado para o povo brasileiro que está impedido, interditado de conhecer a sua própria história e, portanto, não fazer a curva, né, de liberdade. Ou seja, então acho que esse que é o sentido 50 anos depois. E quando lideranças indígenas, a nossa parlamentar Marielle Franco, quando uma série de lideranças ainda são impedidas, né? Desde lideranças de movimentos sociais até parlamentares eleitos, são executados sem que o Estado possa sequer responder, Marighella vive. E é esse o sentido de estarmos aqui agora. Então, respondendo ao final, o filho do presidente devia ser interditado, como é isso que está sendo urdido, ou seja, os mandatos já pediram sua cassação, já pediram sua interdição, as instituições precisam se posicionar. Hoje, inclusive, quero dizer que a ministra Carmen Lúcia convocou, haverá uma sessão hoje no STF sobre censura, falando um pouco daquele caso em que o presidente manda suspender o resultado dos editais. Isso chegou ao STF e hoje a ministra Carmen Lúcia vai abrir uma sessão, hoje e amanhã, serão 2 dias. Precisamos ficar atentos, porque tem boa parte da sociedade que está afastada desse debate. E afastada intencionalmente por aqueles que querem justamente interditar o debate, porque na interdição do debate é que se coloca um programa regressivo, autoritário, né, neoliberal. Exato. E falando como Fon traz nesse livro, né, O Porquê Resiste à Prisão, Marighella começa: desde criança habituei-me a meditar sobre um problema pelo qual meu pai falava quase diariamente, porque o pobre trabalha toda a vida e nunca tem nada. E é preciso dizer, Marighella lutou pelo pobre, pelo povo, né, querendo fazer no Brasil uma revolução brasileira, uma revolução morena, né? Então, acho que esse é o sentido de estarmos aqui hoje. Exato. A Maria leva até no peito dela essa plaquinha, né, da Marielle Franco, né, que tá virada aqui. Vou pedir para você desvirar essa aí, a plaquinha. Nós precisamos da rua perguntar. Marielle Franco. Mas a contribuição. Vamos falar do filme também. Ontem, lá no Armazém do Campo, Maria Marighella e Mônica Benício descerraram juntas uma placa como essa, estabelecendo aquele espaço como um espaço Marielle Franco. Que maravilha. Agora, respondendo à questão do Glauco, Fon, essa declaração, né, do Eduardo Bolsonaro na possibilidade de instituir um tipo AI-5.
caso a esquerda... Vamos fazer uma recuperação de 50 anos. Vamos lá. Tem uma frase que todo comunista repete. Trecho inicial do livro 18 Brumário e Luiz Bonaparte, de Carlos Marx. Então todo comunista repete aquilo. Mas eu quero, mais do que repetir, trazer um pouco o sentido. Marx diz que Hegel disse em certa passagem das suas obras que as coisas, os fatos históricos ocorrem, por assim dizer, 2 vezes. E Marx completa, ele só se esqueceu de dizer que a primeira vez é como tragédia, a segunda como farsa. Eu acho que o que está acontecendo entre nós aqui é a prova absoluta da correção do que disse Marx, da contribuição, do acréscimo que ele fez, tá certo, aquele pensamento de Hegel. A primeira fase, quando em 1964 foi dado o golpe militar, realmente foi o momento da tragédia. Agora, assume o caráter de farsa. E não vamos dizer que o caráter de farsa, quando ocorre como farsa, não seja menos cruel, que seja menos perigoso, menos daninho. Não é isso. Fala-se apenas de como são as personagens que participam. Veja, nós estamos falando, tá certo, de um momento em que é presidente da República, tá certo? Jair Bolsonaro, que esteve prestes a ser expulso do Exército Brasileiro, tá certo? Que foi reformado pela porta dos fundos. E ele hoje é o presidente e ele hoje manda dos militares. Os militares que agora, na reforma da Previdência, fizeram pressão para que fosse feitas modificações nas regras que tinham sido apresentadas, aumentando exponencialmente os salários dos generais, mas negando qualquer benefício aos militares de baixa patente, 80% do Exército. Mas vejam que incrível, esses mesmos aumentos que eles se garantiram a si generais, eles garantiram também aos policiais militares no Brasil todo. Isso significa que eles estão apostando na necessidade de cada vez mais incidir na violência, na repressão, na força, no assassinato da juventude negra, pobre, da periferia, na violência contra os trabalhadores, contra as mulheres, contra as LGBTs. Eles não querem mais saber da baixa oficialidade, eles não querem mais saber dos militares de baixas patentes. Eles romperam, eles criaram uma cisânia, eles criaram um fosso dentro das Forças Armadas, aliando-se à alta oficialidade, os generais, os coronéis, à polícia militar, à milícia. O Exército Brasileiro está prestes a ser reduzido a uma condição de milicianos a serviço da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Quando nós não dizemos que não podemos deixar que isso aconteça, a gente se refere onde? Ao quê? Nós nos referimos a nossos heróis, aqueles que no passado trouxeram contribuições para que nós possamos enfrentar isso. Hoje é 4 de novembro. 4 de novembro marca uma derrota para o povo brasileiro. Marca a morte de Carlos Marighella. Mas marca também, tá certo? Um símbolo, um simbolismo da possibilidade de combater, a necessidade de combater, a necessidade de enfrentar esses que são capazes de rachar, de criar esse fosso dentro das próprias Forças Armadas para garantir a dominação, como se o Exército Brasileiro não fosse o Exército de Floriano, não fosse o Exército de Osório, fosse o Exército de Rastazul Médici, de Brilhante Ustra e de Jair Bolsonaro. O Exército Brasileiro não pode também aceitar isso. O Exército Brasileiro também tem que tomar posição. Todos nós estamos sendo chamados a tomar posição. Carlos Marighella fazia chamado aos militares também, aos militares patriotas, não, para que honrassem também os juramentos que tinham feito a Constituição, os juramentos que tinham feito a defesa da soberania brasileira. Essa é uma tarefa que estamos nós hoje prestes a enfrentar.
tudo isso decorre desse simbolismo. E aí me perdoe, Maria, você é neta de Marighella, mas você tem milhões de irmãos, de irmãs, de tios e tias que são filhos e netas também de Carlos Marighella. Não precisa se perdoar, estamos totalmente de acordo. Carlos Marighella se tornou um símbolo do que todo brasileiro deve ser. Mas sem dúvida nenhuma, estamos totalmente de acordo nisso. Ele é nosso, né? Ele é nosso. Agora, diga uma coisa, já tem uma série de atividades, né, que está acontecendo já há alguns dias, e especificamente hoje, segunda-feira, que é o Dia da Morte, qual que é o ato, que é o ato principal e que vocês poderiam avisar, né, o público? Olha, nós temos hoje, aqui em São Paulo, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, aqui na Alameda Casa Branca, na altura do número 800, uma celebração que a gente repete todo ano. É uma celebração que, na verdade, está muito mais voltada a nós mesmos, de ir nos reencontrar, de ir buscar energias. Foi feito um memorial no exato lugar onde Carlos Marighella foi assassinado. Uma pedra pequena, não chega ao joelho de uma pessoa, essa pedra, mas já despertou tanto ódio, porque se sabe que aquela pedra marca o lugar em que foi plantada uma semente. Nós vamos lá todo ano recuperar as nossas energias, comendo daquele fruto, e todo ano nós vamos lá porque aquilo nos torna, nos reafirma o nosso compromisso de combatentes pela soberania nacional. Nós vamos voltar lá daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Depois, hoje à noite, também, nós vamos ter um ato solene lá na Câmara Municipal. As pessoas mais queridas neste ato de nós todos são aqueles que trazem, como Maria, tá certo? Na sua própria pele, o DNA, porque nós não negamos a ciência, né? O DNA para a gente é também importante, né? O DNA de nosso comandante. Maria vai estar lá conosco hoje, Clara Scharf, possivelmente esteja... Sobre Clara Scharf, eu acho que tem mais probabilidade, né, dela estar conosco agora, pela manhã, sim, porque ela já também está numa situação debilitada, tá certo? Mas idade a avançada, debilidade, né, que é orgânica, é dialeticamente contraposta por uma energia mental fabulosa que a faz, não, eu faço questão de estar lá, tal. Ela vai estar aqui. E em outros lugares do Brasil também, nós vamos ter ato no Rio de Janeiro, na Praça 15, às 17 horas, em Salvador, sim, agora também às 10 horas da manhã, no cemitério de Quintas de Lázaro, vai haver esse reencontro lá junto ao túmulo de Carlos Marighella e em outros lugares. À noite também na Câmara Municipal de Salvador teremos também uma sessão. Ao longo da semana seguirão outras atividades, não só hoje, mas no Congresso Nacional, né, haverá uma homenagem no dia 6. E aqui em São Paulo, no dia 12, será o relançamento de escritos de Carlos Marighella. A Ubu Editora vai fazer dentro da sua coleção Explosante, convidou Vladimir Safatli para organizar escritos de Carlos Marighella, e alguns dos seus textos, organizados então por Safatli, estão, né, nessa edição desse livro, que será lançado aqui em São Paulo dia 12 de novembro, na ocupação 9 de julho. Então dá para... Mas muitas ações, muitas atividades. É importante lembrar que muitas delas estão organizadas nesse grupo, nesses grupos mais próximos. Mas uma coisa muito linda de perceber é como existe uma imagem Marighella contemporânea, urbana, nas ruas. E eu trago assim, um pouco esses Marighellas vivem, né? Essas pichações que surgem de maneira espontânea pelo Brasil afora, sem autoria,
sem autoria de grupo, sem autoria de organização. Vai ter um torneio de futebol de salão, Maria. Então, que vão chamando, nas ocupações das escolas de São Paulo, aquelas ocupações em 2016, os estudantes secundaristas deram nome a uma das salas, Carlos Marighella. Então, assim, é impressionante, porque a gente está falando do Marighella, esse Marighella que teve sua vida atravessada ao longo do século XX por diversos momentos da política brasileira, talvez seja um dos homens mais importantes para o século XX, mas tem uma evocação a todo momento, né? Em outros repertórios, em outras imagens. O próprio Mano Brown, quando faz o filme, o Racional, o filme, imagina, a letra, Marighella entra na periferia de um outro jeito, ressignificado, e não porque ele nunca tenha pensado isso, mas é porque ele é tão atual que ele também vai entrando. E o filme? Fala do filme. E o filme que estamos... Eu recebo 10 perguntas por dia. O filme vai bem. O filme de Wagner Moura é uma ficção, a ficção de Wagner Moura. Está circulando mundo afora, em diversos festivais. Vai estrear em Havana, Portugal, teve semana passada em Montreal, está circulando e está aguardando a autorização da Ancine para estreia no Brasil. Acho que os realizadores, né, estão aguardando as autorizações. Tem chances, esperanças de que isso se realize, mas é impressionante o desejo de se reconectar do Brasil, se reconectar com essa figura. E é lindo, acho que é lindo, muito mais do que aquilo. Agora é importante que lembrar também o seguinte, como foram feitos os ataques contra o filme, não só os ataques econômicos, esse do Ancine, que é fechar, porque será que cortar não liberam, recursos, né? Tal, mas também ataques racistas e loucos, dizendo, porque Marighella não era tão negro tal quanto o seu Jorge, etc, etc. O Wagner Moura deu uma resposta que eu achei sensacional, tal, não sei da conta. Agora vão querer disputar até a negritude de Marighella, vão querer dizer de que cor Marighella tem que ser. Nesse nível, né? Bom, e com isso a gente encerra aqui essa delícia de entrevista com vocês, com o Fon e com a Maria. A gente soube mais, né, sobre a vida de Marighella, a obra de Marighella, e a gente agradece demais e parabéns, né, para vocês que continuam aí também na luta, né, fazendo com que o sonho de Marighella não morra. Um grande abraço para vocês. Abraço, bom dia. Marighella vive. Muito obrigado, Marilu. Muito obrigado a todos da Rádio Brasil Atual. E é uma esperança para a gente, um microfone onde a gente pode falar com o povo. Exatamente. Não ter medo de dizer, né? Exatamente. É isso aí. A Tom Fon, ele que é advogado, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, e a Maria Marighella, atriz, feminista, gestora cultural e neta de Marighella. Com muita honra aqui. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Vamos apresentar agora alguns trechos do discurso do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, logo após a sua libertação. Ele ficou 580 dias preso lá em Curitiba, na Polícia Federal. Vamos acompanhar agora essa edição feita pela repórter Naama Nunes. Agora são 7h23. No discurso histórico em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no último sábado, um dia após deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou, além de bom humor e vitalidade, disposição para retomar a luta política interrompida há 580 dias. Com a presença de lideranças de vários partidos, movimentos sociais e estudantis, o ex-presidente disse que saiu do cárcere com muito mais coragem de lutar. Será que o Lula vai sair com ódio de lá? Será que o Lula vai sair mais radicalizado de lá? Será que o Lula vai querer vingança? Não quero nada. Eu quero construir este país com a mesma alegria que nós construímos quando nós governamos esse país. O meu sonho não é resolver os meus problemas. Eu hoje sou um cara que não tem emprego, presidente não tem aposentadoria, não tenho nem televisão eu tenho no meu apartamento, minha vida está toda bloqueada.
A única coisa que eu tenho certeza, eu tô com mais coragem de lutar do que quando eu saí daqui. Lutar para tentar recuperar o orgulho da gente ser brasileiro. Lutar para que as mulheres possam levar os seus filhos no supermercado e comprar o suficiente para eles comerem. Lutar para que o trabalhador possa ter um emprego com carteira assinada e leve para casa no final do mês o dinheiro para garantir a alimentação da sua família. Lutar para que o trabalhador possa ter o direito de ir a um cinema, de ir a um teatro, de ter um carro, de ter uma televisão, de ter um computador, de ter um celular, de ir no restaurante e de poder, todo final de semana, reunir a família, fazer um puta de um churrasco, tomar uma puta de uma cervejinha gelada, sabe? Que é, na verdade, o que deixa a gente feliz. Lula não poupou críticas a Jair Bolsonaro, cobrou uma perícia séria que esclareça o assassinato da vereadora Marielle Franco e explicações sobre o paradeiro de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, filho de Jair Bolsonaro. Eu vejo todos os companheiros que estão aqui reclamar que está difícil levar o povo para a rua. Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala. Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Ele não pode fazer investigação do que eles fizeram para matar a Marielle. Não é a gravação do filho dele que vale. É preciso que haja uma perícia séria para que a gente saiba definitivamente quem foi que matou a nossa guerreira chamada Marielle, a grande vereadora do Rio de Janeiro, a grande companheira defensora das mulheres. Ele tem que explicar aonde é que está o Queiroz. Ele tem que explicar aonde é que ele construiu um patrimônio de 17 casas. Eu fui deputado, eu fui presidente. E se me virarem para a bunda para baixo, não vai cair uma moeda no meu bolso. Eu quero saber como é que esses caras juntam dinheiro. Eu quero que ele explique por que eles estão falando que não vão aumentar mais o salário mínimo durante 2 anos. Eu quero que eles expliquem porque querem destruir a nossa Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Sabe por quê? Sabe por quê? Se você pegar a vida dele, você vai perceber que enquanto eu, com 13 anos de idade, estava na fábrica de parafusos Martins, na Vila Carioca, cortando ferro numa prensa, para depois ir para o Senai fazer um curso de torneiro mecânico. Enquanto eu estava na Frismolducar, na Vila Carioca, trabalhando, na Metalúrgica Independência, ele arrumou um jeito de não trabalhar. Ele foi fazer o serviço militar. O ex-presidente revelou que se prepara para voltar a percorrer o país e ver de perto a situação da população brasileira. Eu estou disposto a voltar a andar por esse país. Eu estou disposto, junto com o Haddad, com o Freixo, com a Luciana do PCdoB, com a Benedita, com a Gleite, com os dirigentes sindicais, a percorrer esse país. Estou disposto a percorrer esse país com os dirigentes sindicais. Porque não é possível que a gente viva nesse país vendo cada dia mais os ricos ficar mais ricos e os pobres ficarem mais pobres.
Essa semana eu peguei uma revista chamada Revista Forbes, que eu vi o Eduardo Moreira fazer um programa no canal do YouTube dele, falando dos 200 mais ricos do Brasil. 200 pessoas no Brasil têm mais dinheiro do que 100 milhões de pessoas. E essa gente, por incrível que pareça, não mora no Brasil. Essa gente, por incrível que pareça, estão tentando investir em algumas pessoas no Brasil para criar uma nova classe dirigente, financiada pelo dono da Ambev, financiada pela XP, financiado pelo Banco Itaú, financiado pelo Bradesco, financiado pelo Santander. Nós não temos nada contra essa gente. O que nós queremos é gente formada no meio do povo brasileiro. Gente que conheça como é que mora o pessoal numa palafita, como é que mora o pessoal numa favela, como é que mora o pessoal nos bairros mais empobrecidos desse país. E aí, quando a gente tiver esse governante, a gente vai poder consertar o país. Lula criticou os canais de televisão aberto e disse que fará um pronunciamento à nação dentro de aproximadamente 20 dias. Ele falou que vai escrever com calma para que não digam que ele está com ódio e que hoje, aos 74 anos, tem a energia de 30 anos e tesão de 20. E eu quero dizer para vocês que aos 74 anos de idade, eu não tenho o direito de ter ódio mais no meu coração. Não tenho. Eu, na verdade, não sabia que eu ia me apaixonar aos 74 anos de idade. Então, agora que eu tô com 74 anos de idade, energia de 30 e tesão de mais ou menos 20 anos, eu não tenho por que ficar nervoso. Eu tô de bem com a vida e vou lutar nesse país. Eu só quero que vocês saibam, a única coisa que me motiva nesse país é que nós já provamos que é possível governar para o povo mais necessitado. Nós provamos que é possível colocar o pobre na universidade. Nós provamos que é possível colocar o povo nas escolas técnicas. Nós provamos que é possível melhorar o ensino fundamental. Nós provamos que em 12 anos geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Eu tenho certeza, Dade, que se a gente tivesse no governo, a Ford não teria fechado. Os metalúrgicos sabem que no nosso mandato, nós criamos praticamente, só na área metalúrgica, mais de 1 milhão de empregos nesse país. O ex-presidente chamou ao seu lado seus advogados, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira, e comentou sobre os próximos passos de sua defesa no judiciário. Lula disse que Moro e Dallagnol são mentirosos. Nós ainda não ganhamos nada, porque o que nós queremos agora é que seja julgado um habeas corpus, que nós demos entrada no Supremo Tribunal Federal, anulando todos os processos feitos contra mim. Porque agora já existe argumento suficiente para provar. E falo isso sem nenhum rancor. O Moro é mentiroso. O Dallagnol é mentiroso. Não é por causa da Intercept, é por causa do que eles escreveram na minha defesa. Tudo que o Intercept está falando agora já está escrito na minha defesa há 4 anos atrás. E só tem uma explicação para que eles façam esse processo. Foi para me tirar da disputa eleitoral. O que eles não sabem, gente, é que um povo como vocês não depende de uma pessoa. Vocês dependem do coletivo. Caçaram o Lula e o Haddad quase é eleito presidente da República se não tivesse mentido. E eu tenho certeza que se a gente tiver juízo e se a gente souber trabalhar direitinho,
em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar. Quando a multidão que acompanhava seu discurso ensaiou um coro ofensivo dirigido a Bolsonaro, como aquele dirigido a Dilma Rousseff em 2014, na abertura da Copa do Mundo, Lula interrompeu. Então a gente não tem que falar palavrão pro Bolsonaro, não. Ele já é o palavrão. A gente tem que falar. Tem que falar porque, sabe, a gente não pode fazer o jogo rasteiro, as piadas, as brincadeiras, as hienas. Os leões, aquele leão que ele apresentou, que era aquele leão velho, todo escarafunchado. Tem que ser um leão novo, assim como eu, ó. Tá certo que a juba está um pouco derrubada. Mas olha, nós não temos que brigar com eles e ficar xingando eles, não. O que nós temos é que olhar e dizer alto e bom som. Nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país. É isso que nós temos que dizer. E a partir de alguns dias, eu quero que vocês saibam que Freixo, que Boulos, que Haddad, que Gleice, sabe, que o PCdoB, que o movimento sindical, que a CUT, que a força sindical, que a gente esteja na rua e, sobretudo, a juventude. Olha, a juventude obriga agora, ou o futuro será pesadelo. Olha, nós vamos fazer muita luta. E luta não é ir um dia, depois passar 3 meses e votar, não. Luta é todo dia. É todo dia. É todo dia. Então eu quero que vocês saibam o seguinte: esse jovem de tesão de 20, de energia de 30 e de experiência de 70 estará na rua junto com vocês, pra gente não deixar destruir o nosso país. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Dácio Nitrini fez um livro sobre a vida do jornalista Casper Líbero. O que muita gente não sabe é que o jornalista Casper Líbero foi responsável pela criação da São Silvestre, essa corrida de rua tão famosa aqui na cidade de São Paulo. Vamos acompanhar a entrevista. E estamos recebendo aqui em nossos estúdios o jornalista Dácio Nitrini. Ele que vai falar sobre o livro que acaba de lançar, Casper Líbero, jornalista que fez escola. Aqui está o livro, a gente apresenta também para os nossos internautas, para os nossos telespectadores e para quem está no rádio, a gente vai ter aqui todas as explicações sobre essa publicação. A gente tem na capa, né, a foto bonita aqui do Casper Líbero, sempre tão elegante, não é mesmo? É verdade, refinado. Marilu. Primeiro agradecer a oportunidade. É uma alegria estar com você, uma colega que eu respeito, que há tanto tempo convivemos profissionalmente. Verdade, eu também te respeito muito, Dácio. Então, aí eu decidi, num período em que eu estava trabalhando, eu trabalhei na Fundação Casper Líbero, mais precisamente na TV Gazeta, dirigindo o telejornalismo. E lá dentro mesmo, eu comecei a perceber que o patrono da fundação, o homem que tinha deixado toda a fortuna dele para se criar uma fundação, era pouco conhecido. Na verdade, ele era idolatrado e, de alguma maneira, fortalecida uma imagem heróica e que, obviamente, todo ser humano é multifacetado, tem seus defeitos, suas grandes qualidades, e ele tem grandes qualidades, obviamente, mas também como pessoa, como ser humano, o lado afetivo,
o lado psicológico, Generoso, né? a afetividade dele, como era a família, tudo isso era um mistério. Então, a partir daí, de uma maneira pessoal e independente da fundação, como um trabalho meu, diletante, por prazer, eu comecei, nas minhas horas vagas, a fazer pesquisas e descobri que era um personagem riquíssimo, que precisava ser resgatado com uma história, uma biografia, e me dispus a fazê-la com um tom mais de livro-reportagem, digamos assim. Sim. Uma coisa mais leve e que fosse muito direcionada, facilmente digerível pelos jovens, principalmente os jovens interessados em comunicação, em ciências sociais, em humanidades e política, porque o livro basicamente, embora trate do Casper Líbero, ele aprofunda duas coisas: o que é um jornal e quais são os objetivos de um jornal, e o que é esse jornal em relação ao momento político que ele existe. Então você tem uma história humana, mas tem um pano de fundo importante para ser conhecido, até comparado com os momentos de hoje, tem muito a ver. Exatamente. Bom, permeia a história do Brasil, né, em vários momentos. E quando você fala em relação também à personalidade, né, do Casper Líbero e a sua atuação ali enquanto um dono, né, de um meio de comunicação e também um ator político, né? Então a gente Sim. pode ver isso, por exemplo, no Estado Novo, né? Eu queria que você falasse justamente os pontos, né, que são bastante polêmicos do Casper Líbero. O Casper Líbero era um republicano, ele já veio de uma família de antepassados dentro do período da monarquia brasileira, já eram rebeldes republicanos, o avô, o pai. E até uma coisa curiosa, já volto para a questão política. Todo mundo imagina que Casper Líbero, pelo nome, pela sonoridade, é alguém de origem italiana. Na verdade, não. Ele é de origem de brasileiros, lá atrás, provavelmente portugueses. O Líbero do sobrenome dele, que é o Líbero italiano, foi adotado pelos antepassados, que eram liberais, quando o Líbero Bararó, que era um italiano, esse sim, liberal, professor aqui na USP, na Faculdade de Direito, que hoje é USP, na época era São Francisco, foi assassinado por defender ideias libertárias. Isso comoveu todos os liberais que lutavam contra a monarquia, e o bisavô, o antepassado dele, adotou Líbero no sobrenome como uma homenagem a essa luta. Então, primeiro, já vem marcada na família essa coisa de lutar por liberdade. Bom, então toda a primeira etapa da vida adulta dele, ele se forma em Direito, na São Francisco, nas Arcadas, na época se chamava as Arcadas, foi uma luta liberal. No início, nos primeiros 20, 30 anos do século passado, ele trabalhava pelo PRP, o Partido Republicano Paulista, que era dominante. Era um partido que representava muito os cafeicultores, a oligarquia cafeeira. Ele era um jovem repórter de polícia, por volta de 1916, da Gazeta. A Gazeta era um jornal que estava mambembe, pré-falimentar, e os proprietários decidiram vender, ofereceram para várias pessoas, ninguém queria comprar um jornal quebrado, e o Casper era um repórter de polícia duro, sem um tostão, com aluguel atrasado num hotel do Largo do Paissandu, acaba conseguindo parte do dinheiro com o irmão dele, que era médico, parte de dinheiro com o Júlio Prestes, aquele que depois foi candidato à presidência do PRP, e do Rodrigues Alves Filhos, também do PRP, e ele compra a Gazeta.
Nesse período, digamos até 1932, ele estava numa posição muito aguerrida e defendia a liberdade de imprensa, foi um dos líderes civis da Revolução Constitucionalista de 32, tanto que os despojos dele estão depositados no obelisco, lá no Parque do Ibirapuera, como herói de 32. Mas o que acontece? Aos poucos, o pêndulo da história vai mudando, vem a Revolução de 30, à qual ele se opôs ferrenhamente, tanto que a Gazeta foi simplesmente vandalizada, depredada, empastelada pelos apoiadores da aliança do Getúlio Vargas, etc. E ele acaba indo para o exílio e volta e participa da Revolução de 32. Aí o que acontece? Em poucos anos, já com o Getúlio no poder, num governo muito forte, ele vai aderindo ao Getúlio. Ele vai mudando, apoiando o Getúlio, que foi um inimigo terrível, ferrenho dele. Em 1937, no panorama do mundo, o nazifascismo estava avançando, Hitler já estava invadindo seus países vizinhos, a Itália já idolatrava Mussolini, il Duce, e o mundo todo caminhava para um período autoritário. Digamos que com uma relação não tão forte quanto hoje nós vemos, mas com uma certa, ou melhor, ao contrário, era muito mais forte do que vemos hoje. Mas é bom prestar atenção porque havia uma relação semelhante, há uma relação semelhante, melhor dizendo. E o Casper, e não só o Casper, todos os proprietários de meios de comunicação, e era basicamente jornal na época, a rádio também já era forte, mas quase sempre os jornais tinham o domínio da opinião política no país, porque eles falavam com a elite, com as elites. E o mundo, consequentemente o Brasil, o Casper e os proprietários de jornais começam a caminhar para esse lado autoritário. Vem a polaca, que foi uma constituição baixada pelo Getúlio Vargas em 1937, muito dura, e daí sim se fixa uma ditadura ferrenha, por que não dizer sanguinária, porque eliminava os inimigos do Getúlio, aniquilou a esquerda naquele período. O Casper e todos os jornais, por um decreto governamental, constitucional, eles passaram a funcionar como veículos auxiliares do governo. E o Casper, prazerosamente, digamos assim, se acomodou nessa posição. Então, há um movimento que a gente tem que olhar da imprensa toda, na história da imprensa brasileira, muito que tem se repetido ao longo do tempo, dos jornais de alguma maneira. Eu não tô, na época eram jornais, mas hoje a gente tem que falar dos meios de comunicação de massa, se a gente olhar mais para as televisões, por exemplo, de se acomodar no apoio a um poder autoritário. E o Casper fez isso. Agora ele fez coisas muito boas também. Exatamente. Tem um outro lado, Marilu, sim, que é muito interessante porque ele cria suplementos no jornal que vão incentivando cultura. Em 1922, com o movimento modernista, que revolucionou a cultura brasileira, 4 anos antes ele já tinha trazido os modernistas para escreverem na Gazeta. Então, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Monteiro Lobato, todos esses nomes escreveram, trabalharam na Gazeta. E
E isso ajudou, a Gazeta ajudou a fomentar, a fermentar essa revolução cultural. Então a gente, quando olha uma linha histórica, tem que olhar a diversidade, a complexidade dos personagens que compõem essa história. Exatamente, o ponto positivo, a questão da cultura e também o esporte, né? Que inclusive teve a primeira transmissão, não é isso, de uma partida de futebol. E eu queria que você explicasse, que é muito interessante. Era um campeonato sul-americano, não é isso? Era, exatamente. Bom, nesse período não existia ainda emissora de rádio. Em 1922 se comemorava o centenário da independência. E houve uma série de festividades para essa comemoração. Dentre os eventos comemorativos, foi organizado uma Copa Sul-Americana de futebol que foi disputada no Rio de Janeiro, no Estádio das Laranjeiras. E, obviamente, naquele período o futebol já estava em ascensão, muito cultuado, muito cultivado pelos grupos de imigrantes que existiam no Brasil. Era uma paixão popular desde aquela época. Italianos, portugueses, espanhóis, cada comunidade de imigrantes tinha o seu time, no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente. Essa Copa foi disputada no Rio de Janeiro e antes dessa sacada do Casper, como é que as pessoas iam acompanhando o futebol? Vinha por telégrafo, fez um gol, o cara mandava um telégrafo, as pessoas ficavam na frente dos jornais, a maioria deles ficava localizada ali na Rua Líbero Badaró, Rua 15 de Novembro, naquele centro velho de São Paulo. E na sacada dos jornais, eles iam pondo cartazetes, fez um gol, daí punha um gol ali e a pessoa vibrava. E ficavam ali esperando acabar o jogo, o jornal ser impresso para lerem algum relato sobre o que tinha acontecido no jogo. Bom, o Casper assistiu uma comemoração, naquele ano também comemoração ao centenário da independência, a inauguração do busto do Carlos Gomes, que existe ao lado do Teatro Municipal, ali perto do Viaduto do Chá, onde estão aqueles personagens das óperas do Guarani, em esculturas do Brecheret. Então ali a orquestra se posicionou e começou a tocar o Guarani. Mas aconteceu uma coisa inusitada para aquela época. Todo mundo do centro ali do Anhangabaú conseguiu ouvir perfeitamente a orquestra tocando, o que era raríssimo, porque só quem ficava perto é que ouvia, não existiam sistemas de som de transmissão. O que aconteceu? Uma empresa americana tinha trazido para o Brasil uma coisa que eles chamavam na época de telefone alto-falante. Era um sistema de captação de som ainda muito primário, que era retransmitido por cornetas, que seriam lá os bisavós das caixas de som de hoje. E essas cornetas ficaram espalhadas no Anhangabaú, que é um vale, e por ser geograficamente um vale, aquilo ecoou e todos puderam ouvir perfeitamente a orquestra. O que é que o Casper, inteligentíssimo, uma pessoa que viajava muito para a Europa, que na época era a área mais desenvolvida tecnológica, embora os Estados Unidos também tivesse começado, ele teve um saque. Ele foi correndo conversar com os exportadores daquele produto e alugou o mesmo equipamento para colocar um narrador no campo da Laranjeiras, no Rio de Janeiro, falando pelo telefone, e o som era transmitido ao vivo,
que hoje a gente diria online. Era transmitido ao vivo, descrevendo a partida para o povo que ficava na Líbero Badaró e no Anhangabaú. Foi um arraso. Nossa, foi um arraso histórico mesmo. E era uma disputa espetacular, porque, como sempre, a Argentina tinha acusado os juízes de roubarem a Argentina, a final seria Brasil e Argentina, os argentinos se retiraram, teve briga, daí a disputa final foi Brasil-Uruguai, e o Brasil ganhou a Copa Sul-Americana do Centenário Brasileiro, e foi uma festa, etc. Naquela época, a Gazeta arrasou, ela vendeu quase 200 mil exemplares. Com esse dinheiro, o Casper pagou o empréstimo do irmão do Júlio Prestes e do Rodrigo Aves e ficou o dono sozinho do jornal. Daí ele já incentivava esporte, ele passou então a fazer dois suplementos semanais. Ele tinha de 12 páginas do jornal, 6 eram de esporte. E os outros jornais da época não faziam isso, os outros jornais né? não, os outros jornais ficavam naquela política internacional principalmente, cotação do café, cultura de elite, que era ópera, música clássica, e ele foi trazendo cada vez mais o vespertino dele, que passava a sair ao meio-dia, crescer. Aliás, ele criou uma coisa muito interessante, que era a sirene. Ele instalou uma sirene, dessas sirenes que a gente ouve nos filmes de guerra antigo, que vai se aproximando o avião inimigo para fazer o ataque. Ele instalou uma sirene dessa no alto do prédio da Gazeta, lá na rua Líbero Badaró, e exatamente ao meio-dia, que era o horário que o jornal terminava de ser impresso e ia para as bancas, essa sirene era acionada. Então, o centro de São Paulo, a gente precisa lembrar que São Paulo, embora já fosse uma cidade importante, tinha 500 mil habitantes nesse período. Todo o centro ouvia tudo, porque não tinham tantos edifícios barrando a propagação do som. Então ele avisava, olha, a Gazeta está na rua, todo mundo sabia e era a hora, e muitos passaram inclusive a adotar como um relógio de avisar a vida. Só meio-dia está na hora do almoço, a Gazeta já apitou. Então essas coisas desses saques dele foram importantes, fora São Silvestre, né? Exato, mas eu ia te perguntar, esse apito aí, a tua família morava ali no... eu ouvi, chegava, isso jamais, eu nasci em 51, ele morreu em 43, sim. Mas a Gazeta ainda era no centro, ali, hoje chama Avenida Casper Líbero, na época se chamava Avenida Conceição, que é o nome da santa da igreja de Santa Ifigênia, ali na esquina, bem em frente ao prédio onde ficava a Gazeta no centro. E essa sirene tocava meio-dia, então eu cresci ouvindo essa sirene. Aliás, meu pai comprava a Gazeta, depois a Gazeta Esportiva, que veio mais tarde. Então, a cultura da Gazeta, São Paulo está impregnada da cultura da Gazeta. Hoje, com a Fundação Casper Líbero, ou melhor, a Gazeta, instalada no coração da cidade, que é na Avenida Paulista 900, até hoje, o mesmo equipamento original que ele comprou, instalou há tantos anos atrás, lá no centrão de São Paulo, está no topo da Gazeta e todos os dias ao meio-dia é acionada e toca por 30 segundos. Então muita gente mantém esse sinal como, opa, meio-dia, mas não sabe da história que tem por trás daquele som. Perfeito. E foi ele, como você falou, que criou a São Silvestre, Foi. Né? Ele estava uma noite em Paris. Paris era a meca da elite brasileira. Até os anos 30, por aí, quando começou a haver uma mudança no sistema capitalista internacional, geopolítico, e passamos a ter mais uma cultura americanizada, norte-americana, do que uma cultura
europeia. Numa dessas viagens a Paris, ele assiste uma corrida noturna, ele estava num café com amigos, ele assiste passar pela rua um grupo de corredores carregando tochas para iluminar a noite. Era uma corrida muito bonita. E ele vem para o Brasil, naquele ano mesmo, 1925, e dá uma ordem para a equipe dele, que era muito aguerrida, eles eram muito unidos. Parênteses, os jornalistas tinham uma vida muito boêmia, muito ligada à poesia, quase todos eram advogados formados pelas Arcadas, na São Francisco. Então, ele chega e diz para eles, olha, vamos fazer uma corrida na noite de ano, na virada da noite deste ano. As pessoas se assustaram e tal. E ele faz essa corrida. Já havia uma certa tradição de corredores, atletas, nos clubes que existiam em São Paulo. O Tietê, o Espéria, o Clube Paulistano, enfim, os clubes tradicionais da cidade praticavam muito corrida, que eles falavam corrida pedestre, remos no Rio Tietê e no Rio Pinheiro, os rios não eram poluídos, e ele então organiza uma corrida noturna. Inicialmente ele queria que os atletas corressem com tochas, e haveria um grupo de ciclistas com lamparinas abrindo o cortejo e ladeando o cortejo. Então seria um espetáculo de virada de ano muito interessante. A corrida, obviamente, fez um sucesso enorme, virou uma tradição. Depois foi criado o rádio, as emissoras de rádio passaram a acompanhar São Silvestre. Isso virou, durante muitos anos, era o símbolo de confraternização nas casas das pessoas. Elas ficavam esperando a sirene da Gazeta, quando os atletas passavam em frente à redação à meia-noite, tocar para se abraçarem à meia-noite e fazendo seus votos de felicidade. Então tem muitas histórias do Casper ligado à cultura paulista. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho da vida pessoal dele, né? Opa, vamos! Da companheira dele, que ele não podia, né, apresentar como esposa. Conta essa história aí. A Magui. Isso. A Magui era uma francesa chamada Marguerite Augustine Le Boucher. Ela veio para o Brasil trazida pelo marido, pelo primeiro marido dela, que depois se transformou num grande nome da economia brasileira, Eugênio Goudin. O Eugênio Goudin, que também era da elite brasileira, ele era descendente francês, mas nascido no Brasil, e ia passar suas férias, flanar, como todos os jovens ricos da época, por Paris, e ele se apaixona por uma jovem logo após a Primeira Guerra. Isso foi em 1918, a guerra foi de 14 a 18, foi uma guerra terrível, morreram milhões de pessoas. Na França foi um massacre. E a Marguerite, que era apelidada de Magui, era uma jovem modelo. Ela é descrita, é um pouco misterioso esse passado dela, mas ela era uma modelo que desfilava em casas de moda, enfim. E o Eugênio Goudin, jovem, engenheiro brasileiro, se apaixona pela Magui e a traz já para o Brasil e se casa com ela. É um casamento que durou pouco. E imaginem uma mulher divorciada francesa com um passado de modelo em Paris. Era vista numa sociedade conservadora, moralista, puritana, no começo do século passado no Brasil, como alguém não confiável, de vida não muito moralmente aceitável, coisas do preconceito que eram muito maiores naquele período, embora ainda exista
visão retrógrada desse tipo no Brasil. O Eugênio Goudin depois se transformou num economista, é considerado o pai da economia no Brasil, porque fez um pensamento econômico brasileiro, foi ministro depois da economia do Vargas, etc. Mas ela se separa do Goudin e por um certo tempo ela aparece discretamente na sociedade com jornalistas renomados, digamos. Há uma convivência, há histórias que ligam a Magui ao Júlio Mesquita, o primeiro o diretor do Estadão, e em seguida ao Casper. O Casper, nesse período, trabalhava no Estadão e tinha sido o primeiro diretor da sucursal do Estadão no Rio de Janeiro. E, de alguma maneira, numa disputa amorosa, digamos assim, a Magui, que era ex-Goudin, muito próxima do Júlio, acaba com o Casper Libero, o que leva, de certa maneira, a um distanciamento, a uma quebra da amizade entre o Júlio e o Casper. A Magui foi companheira do Casper a partir desse momento até 1943, quando ele morre, numa maneira trágica, que daqui a pouco a gente vai falar. E a Magui é um fio condutor das histórias do Casper. Ela está sempre ao lado do Casper nos melhores e nos piores momentos da vida dele. Foi uma companheira que ele considerou tão fiel que, ao morrer, no testamento, no famoso testamento dele, ele deixa para ela a mansão em que eles viviam, com todas as obras de arte que existia dentro, o carro Cadillac que ele tanto adorava, etc., e o restante para uma fundação. Não deixa nada para os irmãos, ele tinha 2 irmãos médicos. O José e o Nelson. O José e o Nelson. Ele não deixa nada para os dois, alegando que eles estavam bem de vida e não teriam interesse nenhum em continuar com um jornal. Exato. Agora, vamos falar da morte dele, trágica, no acidente de avião, nessa ponte aérea, né? São Paulo-Rio. E também, em seguida, esse testamento bastante interessante, que eu acho que é importante falar, porque justamente que dá surgimento aí à fundação, né? O Casper, como eu disse, ele era um globetrotter. Ele viajava o tempo inteiro, viajou muito para a Europa, viajou para os Estados Unidos, então nos preparativos da aliança do Brasil para a entrada ao lado dos Estados Unidos na guerra. Ele era alguém que não parava, ele delegava para os seus executivos de confiança o trabalho de administração dos empreendimentos e não parava. Em agosto de 1943, ele tinha um compromisso no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Esse compromisso era um almoço em homenagem aos embaixadores dos Estados Unidos e do Canadá, promovido pela Associação Brasileira de Imprensa, a nossa ABI. Esse almoço era uma retribuição ao convite do governo americano e do governo canadense a uma comitiva de jornalistas brasileiros que foram conhecer os preparativos que esses países faziam para enfrentar o nazifascismo, que o Brasil entraria depois com a sua FEB, com a sua Força Expedicionária Brasileira. Ele sai da casa dele, na rua Estados Unidos, aqui nos Jardins, deixa a Magui em casa e vai sozinho tomar a ponte aérea. A ponte aérea já existia há alguns anos e ele entra nesse avião logo cedo. Já se sabia que o tempo no Rio de Janeiro não era um tempo
com grande visibilidade, havia nesse dia uma neblina muito forte. Detalhe, naquele período os aviões não tinham equipamentos para fazer um voo com segurança sem visão, chamado voo cego. O voo era visual. O piloto tenta aterrissar em meio a essa neblina no Santos Dumont e num voo visual ele tenta 2 vezes. Numa das vezes a asa do avião toca a torre da Escola de Cadetes da Marinha, que ficava perto, colada ao aeroporto, e o avião cai no mar e morrem, só houve 3 sobreviventes. Morre o Casper Líbero e morre também o cardeal arcebispo, o Dom Afonseca, e aí é uma comoção em São Paulo. E aí, nesse momento, parece até que ele teria saído com vida, né? No teu livro você conta na isso, verdade, né? a gente descobriu o seguinte. Todo mundo imaginou que ele morreu já direto na queda. Na verdade, ele foi resgatado com vida e acabou morrendo mesmo em terra. Mas ele sobreviveu por algumas horas. Sim. E essa foi uma tragédia que comoveu e paralisou a cidade, porque o cardeal arcebispo e o dono de um jornal que era importante da cidade, as pessoas gostavam da Gazeta, e causou uma comoção. Aí, poucos dias depois, vão abrir o testamento dele e há uma surpresa mesmo, porque ele deixa todo o patrimônio dele para os funcionários. Ele deixa o patrimônio para os funcionários, cria uma fundação, nomeia os organizadores dessa fundação, os 2 irmãos e os 3 principais executivos da época, Pedro Monteleone e outros. Um dos braços direitos dele também era Miguel de Arco e Flecha, pai de um ator que morreu recentemente, o Jairo Arco e Flecha. Enfim, e eles montam a fundação, e o principal objetivo dessa fundação, além de continuar com os veículos, porque a essa altura já existia a Rádio Gazeta, além de continuar com a Gazeta e a Rádio Gazeta, era a de criar uma escola de jornalismo. Hoje, escola de jornalismo todo mundo acha normal. Não existia escola, não existia faculdade de jornalismo. As únicas escolas de jornalismo que existiam eram nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Todos os outros países da América não tinham escola de jornalismo. Mas ele cria e explica os princípios dessa escola, e essa fundação ficou com o dever, a obrigação de criar uma escola de jornalismo e também uma escola secundária, que até hoje não foi criada. Mas a escola de jornalismo foi criada em 1947 e está aí até hoje. E você foi professor? Eu fui aluno e professor. Eu fui aluno depois de profissionalizado, mas fui aluno, tenho diploma e fui professor dessa escola durante 2 anos. Tá. Agora, a gente já está chegando no final, né, da entrevista, Dácio, mas eu queria que você contasse uma história que eu adorei no livro. Eu queria que você terminasse com essa história, que ele era tão generoso, né, com os funcionários, que parece que alguém casou ali. Eu quero que você conte essa história. Olha, ele não era alguém assim, os funcionários que casavam, ele fazia questão de mobiliar a casa. Ele mobiliava a casa toda, mandava o funcionário ir numa loja que era muito importante na época. Eram 2 lojas que ele usava, era o Mapping e a Pascoal Bianco. E o funcionário tinha a casa toda mobiliada. Um dos dirigentes
da Gazeta, um médico, que entrou na Gazeta jovem e que ele custeou a faculdade de medicina, chamado Pedro Monteleone. O Pedro Monteleone não exerceu a medicina, na verdade, ele usava o título de doutor simplesmente para dar atestado médico para os amigos, brincam os contemporâneos. Na verdade, foi um grande jornalista. Quando Pedro Monteleone se casa, e ele se casa com a Elza, que tinha sido secretária do Casper e passa a ser jornalista, foi uma das primeiras jornalistas mulheres, foi uma das pioneiras. Quando o Pedro se casa com a Elza, teve uma festa, o Casper e a Magui foram padrinhos, etc. Daí o Pedro e a Elza vão em lua de mel para onde? Para a capital federal, para o Rio de Janeiro. Vão ficar hospedados no hotel na Urca, perto do cassino, que era um mito na época. Na época os cassinos eram liberados no Brasil, é onde havia os grandes shows, né? As grandes artistas, os grandes comediantes participavam. E eles chegam, se instalam no hotel. O que acontece à noite? Chegam todos os amigos dele da região, o Casper Libero, o Miguel Arquifecha, etc. E a lua de mel do Pedro Monteleone com a Elza foi, digamos assim, uma lua de mel coletiva num cassino jogando carteado. Não, sensacional. Essa história e uma outra que ele deu também um presente bastante inusitado, né, para uma pessoa. Estou te dando umas dicas do carro. Ah, sim. Ele deu 2 carros. Olha só. 2 carros Cadillac. Ele deu um para o Pedro Monteleone. Ainda quando o jornal funcionava na Líbero Badaró, no centro. O Pedro Monteleone é surpreendido num dia de aniversário, quando é chamado para ir até a porta do jornal e está toda a redação. E todo mundo sabia que o Pedro Monteleone, o sonho era ter um carro, e o Casper deu esse carro de presente. E depois ele deu um outro carro para um outro secretário de redação, amicíssimo dele, que era um escritor, depois ficou um grande escritor famoso, Galeão Coutinho. E o Galeão Coutinho recebe uma casa, não foi um carro, recebe uma casa no Jardim América, também como uma contribuição, mas depois eles brigam. Brigam de trocar socos, pancadas, por uma discussão de acerto de contas, um acusando o outro de desvio de dinheiro. Entendi. Não, realmente bastante polêmico, né? Esse Casper Libero, né? Imagina hoje alguém dando, né, para o funcionário um carro, enfim, qualquer outra coisa. Então, o Casper tinha uma mentalidade diferente digamos assim, dos patrões daquele período. Ele era alguém... Primeiro, ele era alguém que não tinha filhos, né? Então, ele sabia que aquele patrimônio dele não teria continuidade. Os 2 irmãos dele também não tinham filhos. Ele se espelhava muito nos empresários americanos. E esses presentes, digamos assim, eram retribuições que soavam como incentivo ao trabalho da equipe. Perfeito. Tá certo, Dácio. A gente agradece aqui. Imagina, a quem sua agradece sou eu. Esse bate-papo tão gostoso, essa história do Casper Libero, tantas curiosidades, né, que a gente nem imaginava. As pessoas andam pela Paulista, veem aquele prédio. Verdade. E não sabem de onde veio isso aqui. Esse dinheirão todo, digamos assim, essa faculdade, essa televisão Gazeta, essa rádio Gazeta. De quem é isso? Que você trabalhou também na TV Gazeta, né? Trabalhei. Quer dizer, a tua história também está, né? Até tem essa ligação não só afetiva, mas profissional. Profissional também. Claro. Então, um marco aqui na sua carreira, né, Dácio? Esse livro, eu Casper espero Libero. que seja um marco para os leitores. Sim, com certeza. Tá aqui, ó, de novo, Casper Libero, jornalista que fez escola, literalmente, né? Fez escola mesmo. Fez.
Ele deixa escola e uma linha editorial. É isso aí. Muito bem. Muito Eu que obrigada, agradeço Dácio. e obrigado aos ouvintes e espectadores da internet. É verdade, é tudo junto agora. Obrigada, Dácio. Dácio Tchau, Vitrine, tchau. um beijo. Beijo para você, Marilu. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição especial de Ano Novo. Na realidade, é o velho que a gente está se despedindo, né, nesse último dia do ano. E um grande abraço aqui a Ana Rosa Carrara, que participou conosco aqui dessa edição. Feliz Ano Novo, Ana. Feliz Ano Novo, Marilu, Michel. Feliz Ano Novo, Michel, para você também. Para nós todos, meninas. É isso aí, a gente está junto aí novamente amanhã, no primeiro dia de Ano Novo. Um grande abraço a todos e a todas. Feliz Ano Novo, apesar dos pesares. Um abraço, gente. Até mais. Até. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.